Olá pessoal, olha que floração maravilhosa que eu vim mostrar no vídeo de hoje. Essas aqui são as flores do lírio do Amazonas, uma planta que faz bastante sucesso aqui no canal. Eu já postei alguns vídeos dessa planta e esses vídeos sempre recebem muitos comentários a respeito da beleza dessa planta e também algumas dúvidas sobre o cultivo dela. Então, nesse vídeo de hoje, além de mostrar essa linda floração, eu quero tentar responder aqui os comentários, as dúvidas mais frequentes a respeito de como cuidar aí do lírio do Amazonas. Essa é a segunda floração dele aqui nesse vaso, depois que eu fiz o replante, e dessa vez ele soltou 4 hastes florais. Ainda tem vários botões aqui para desabrochar, mas eu resolvi já gravar o vídeo porque a floração do lírio do Amazonas costuma durar bem pouco, cerca de 5 a 7 dias mais ou menos. Se elas forem polinizadas, elas vão durar menos ainda, e eu já vi algumas abelhas voando por aqui. O nome científico dessa planta é Eucharis grandiflora, mas ela leva aí vários nomes populares. O nome mais comum é lírio do Amazonas, mas ela também costuma ser chamada popularmente de estrela d'alva, estrela da Anunciação, estrela de Belém e lírio de São José. É uma planta de clima tropical originária da América do Sul e está presente nas florestas da região amazônica, por isso o nome popular de lírio do Amazonas. E o destaque dessa planta não fica somente por conta dessa bela floração. Ela também possui uma folhagem muito bonita e ornamental. As folhas são verdes e brilhantes. As folhas dele hoje estão meio caidinhas, com essa aparência de murcha. Não é falta de rega, isso aqui é falta de umidade ambiente. Tá muito calor esses dias aqui na minha região, então a tendência é que ela fique aí com essa aparência de murcha. Uma forma de contornar essa situação é borrifar água nas folhas da planta. Isso vai ajudar aí a aumentar a umidade ambiente que ela tanto necessita. Uma pergunta bem frequente nos vídeos onde eu mostro o lírio do Amazonas é como fazer essa planta florir. Geralmente as pessoas reclamam muito que ela não floresce, que já tem anos que cultiva essa planta e nada dela florir. E uma coisa muito importante de dizer é que essa planta ela não floresce o ano inteiro. Geralmente ela vai ter aí uma época específica do ano para florir. Aqui no meu cultivo, geralmente ela floresce no finalzinho do inverno, início da primavera, e às vezes ela costuma dar outra floração agora no verão. Mas nem sempre isso acontece, mas pelo menos uma vez por ano ela vai florir, geralmente nessas épocas, primavera e verão. E o fator mais importante para essa planta florir é a claridade. É uma planta de sombra, ela não vai tolerar pegar aí um sol muito forte, mas se não tiver claridade, se você cultivar ela em um local muito escuro, provavelmente ela não vai florir. Por mais que ela seja uma planta de sombra, ela vai precisar de claridade, luminosidade e talvez de pegar ali um pouquinho do sol bem fraquinho da manhã ou daquele sol bem fraquinho da tarde para florir. Toda planta precisa de luz para fazer a fotossíntese, para crescer e se desenvolver e principalmente para florir. E as adubações, será que elas ajudam essa planta a florir? Com certeza a adubação vai fazer muito bem para a planta, porque a planta é um ser vivo como nós, e como nós precisamos de vitaminas e nutrientes, a planta também vai precisar. Você pode usar aí adubos orgânicos, como por exemplo o bocashi, a farinha de osso, os estercos de gado e de galinha, o humus de minhoca. Escolha um desses adubos e coloca aí uma colherzinha no canto do vaso, mais ou menos a cada 3 meses, e já vai ser suficiente para manter essa planta nutrida. Se você preferir usar uma adubação química, você pode usar aí um NPK 10-10-10 ou então um NPK para floração. Sobre esse tipo de adubo, siga as orientações que vêm escritas no rótulo do produto que você adquirir, porque cada marca vai ter aí uma orientação de aplicação diferente. Então você tem que adubar de acordo com o que a marca do adubo que você comprou pede para você adubar. Um outro tipo de adubo que eu gosto bastante de usar é o adubo do tipo osmocote. Ele também é um NPK, só que ele é um NPK de liberação lenta.
São umas bolinhas que você coloca aí no vaso da planta e vão durar aí de 3 a 5 meses, depende muito do fabricante. O que eu costumo usar aqui nas minhas plantas é o adubo da Forte, o Forticote 15912. A dosagem desse adubo, a quantidade que você vai colocar no vaso, você vai precisar olhar no rótulo do produto que você escolher e fazer aí a adubação de acordo com o fabricante. Algo muito importante também sobre o lírio do Amazonas é fazer replantes aí de tempos em tempos. Essa é uma planta bulbosa e ela costuma entouceirar bastante. Então, com o passar do tempo, o vaso vai ficando pequeno para a quantidade de bulbos que vai ter dentro dele. E a planta vai ficando sufocada dentro do vaso, não vai se desenvolver bem e também não vai florir. Então é muito importante fazer aí o replante pelo menos a cada 2 anos, retirar algumas mudas, plantar em um outro vaso. Assim você vai manter o seu lírio do Amazonas sempre bonito e florindo. E como plantar, qual substrato usar? Já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o passo a passo do replante desse vaso aqui de lírio do Amazonas. Eu mostro lá o substrato que eu usei, como retirar do vaso, como retirar mudas e principalmente como tratar cochonilhas de raiz. Então eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Depois você vai lá conferir porque ficou muito bom esse replante. E o resultado dele é essa floração maravilhosa. E essa já é a segunda floração dessa planta depois que eu fiz o replante. Mas qual substrato usar? Como essa é uma planta de origem tropical, ela vai gostar aí de um substrato rico em matéria orgânica, aquele substrato bem drenado e fofinho, que vai ser um substrato úmido, mas que não vai segurar muita água, não vai reter muita água. Sabe aquele substrato que você pega ele, aperta ele na mão e quando você solta ele continua soltinho, fofinho e não fica compactado? Esse é o substrato ideal para esse tipo de planta. Eu tenho várias plantas aqui em casa que são plantas de origem tropical, então eu uso aí um substrato bem parecido para todas elas. Geralmente eu misturo aí terra vegetal, terra comum, com esterco de gado curtido, um pouquinho de areia grossa para construção. Quando tem palha de arroz carbonizada, eu costumo colocar também a perlita expandida, que eu uso muito em substrato para suculenta. Eu também gosto de colocar porque é um componente que ajuda aí na drenagem. Um outro componente que eu também gosto muito de usar e ajuda muito na drenagem é o carvão vegetal triturado, aquele carvão de churrasco mesmo. Só que não pode ser o carvão usado, tem que ser o carvão limpo. E eu também costumo colocar aí o humus de minhoca para dar uma adubada nesse substrato. E como devem ser feitas as regas aí do lírio do Amazonas? Essa é uma planta que gosta de regas frequentes, mantendo o substrato levemente úmido. Sempre que você for fazer a rega aí da sua planta, se for possível, jogue água também nas folhas, porque ela gosta muito de umidade ambiente e também gosta de ficar aí com as folhas bem limpas. Isso ajuda na umidade e também ajuda a evitar aí ácaros, pulgões e cochonilhas. Essas são algumas pragas que podem atacar aí o lírio do Amazonas, então é sempre bom manter a planta com as folhas limpas. A praga mais comum que costuma atacar aqui o meu lírio do Amazonas é a cochonilha. Geralmente ela se esconde aqui debaixo das folhas e se a gente não observar bem, a gente não percebe. Quando eu vejo formigas aqui ao redor do meu lírio do Amazonas, eu já logo reparo embaixo das folhas, porque geralmente as formigas são um indicativo de que tem cochonilhas no ambiente. E para combater as cochonilhas, eu costumo usar aqui o Butox ou o Diazitop. Esses são produtos destinados aí ao uso agropecuário. Você vai encontrar em lojas que vendem produtos agropecuários, casas do produtor. São produtos químicos, então eu recomendo que você use com bastante cautela. Use luva, use máscara para aplicar e tome aí todos os cuidados necessários para aplicar produtos químicos nas plantas. Agora eu quero mostrar essa outra touceira aqui do lírio do Amazonas, que fica aqui no meu quintal. Ela também está florindo. Ela já floriu bastante esse ano, só que na época que ela floriu, as abelhas estavam atacando muito as flores.
Agora ela desabrochou aqui algumas flores, não tem nenhuma abelha por aqui, mas tá chovendo bastante, né? Então as flores estão molhadas. Tem uma outra haste floral por aqui que ainda vai desabrochar os botões. Então, essa é a floração maravilhosa do lírio do Amazonas. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as plantas. Eu vou deixar aqui na tela final o vídeo do replante do lírio do Amazonas e também uma playlist com diversos vídeos aí sobre diferentes plantas ornamentais. Eu espero por você nesses vídeos.